Bem-vindos ao canal Espiral Inversa. Imprensa livre, apartidária e não dogmática. Inscreva-se no canal, faça um like, compartilhe. Ficamos gratos. Como seria um Brasil evangélico? Ovelhas escravizadas, adestradas, retardadas e alienadas. Não podemos deixar de abordar a temática, fazendo um alerta para a deterioração da liberdade religiosa, democracia, livre pensamento e liberdade de expressão. Como é sabido, a proliferação das igrejas evangélicas tem crescido, principalmente porque no cenário atual, as populações ditas desfavorecidas carecem de falta de informação, pensamento crítico e capacidade de raciocínio. O analfabetismo funcional é notório. Nesse contexto, líderes religiosos, que se auto-intitulam apóstolos, bispos e pastores, veem nessas camadas um nicho de mercado, uma forma de ganhar dinheiro. Em nome de Deus, manipulam a consciência dos fiéis, com técnicas de hipnose, técnica do medo, circo de milagres, crenças falsas, testemunhos comprados, falsas promessas, ameaças, castigos e submissão. As mensagens subliminares são uma arma poderosa em cultos, pregações, programas de rádio e televisão, fazendo acreditar os fiéis que suas palavras são a verdade absoluta. O crescimento é perigoso e nefasto para a sociedade. Podemos usar a frase: enquanto houver povo otário, vai ter pastor milionário. Mais grave, manipulam e doutrinam crianças e jovens para a nova ordem, com base em supostos valores cívicos e morais, que na verdade é categoricamente mentira. O lobo com pele de cordeiro. Esse lobo, que veste paletó, faz querer que a pessoa é do bem, usando a palavra de Deus, manipulada, para dar o seu crédito. Na verdade, são racistas, xenófobos, misóginos e homofóbicos, fazendo associação com facções criminosas, para atentar e matar em nome de Deus, todos aqueles que pensam de maneira diferente, um atentado à liberdade de escolha. Toda essa ideologia assenta em princípios neofascistas, extrema-direita, com ênfase em preceitos nazistas, onde se pode e se autoriza cometer barbáries em nome de Deus. Como ficaria a educação no Brasil evangélico? Facilmente se restabeleceria o criacionismo como disciplina obrigatória nas escolas e faculdades, e todos aqueles que tivessem outro conhecimento ganhariam o rótulo de loucos. No Brasil evangélico, não teria churrasco, forró, geladinha, carnaval, bandas de rock, funk, sertanejo. Só restava ouvir música gospel, paupérrima na letra e composição, considerado música para retardados. Futebol só existiria para fazer negociatas, como na época do Hitler. As televisões e rádios só podiam passar programas de fanatismo religioso. Outros programas seriam insípidos, bregas, chatos, horrorosos e irritantes. Será que ia ter surra por dizer palavrão? Um Brasil evangélico significaria que o fisiologismo político prevaleceu. Ainda minoria, a bancada evangélica na Câmara Federal é campeã em faltas e em processos no STF, imagina dominando o parlamento. Seria a permissão para todos os tipos de crimes. Um Brasil evangélico acirraria o preconceito contra outras religiões. Uma nova elite religiosa, os ungidos, destilaria maldição contra os inimigos da fé, os idólatras, os hereges, com mais perversidade do que aiatolás iranianos. Ficaria mais fácil falar de inferno e mandar para lá todo mundo que rejeitasse algumas lógicas tidas como ortodoxas. Toda a teocracia um dia se tornará totalitária. Toda a tentativa de homogeneizar a cultura precisa se valer de obscurantismo. Todo esforço de higienizar os costumes é moralista e hipócrita. Evangelizar não significa exportar cultura, criar dialeto ou forçar critérios morais.
Na evangelização, fica implícito que todos podem continuar fazendo aquilo que sempre fizeram. As igrejas evangélicas, uma fábrica de alienados. Quem se propuser a ler na Bíblia seriamente, perceberá algo de estranho entre a igreja, tal como Jesus a imaginou, projetou e concebeu. E as igrejas evangélicas. O modo de vida nessas igrejas parece não bater com o que Jesus queria, aí sua mente deve ficar agoniada. Exemplo. Jesus expulsou os vendedores e comerciantes do templo. Mas igrejas evangélicas é um autêntico mercantil, livros religiosos, produtos ungidos, sem poder algum, sorteios de eletrodomésticos, venda de perfumes, camisetas, chinelos e por aí vai. Os fiéis erram ao falar, vamos à igreja. Igreja não é lugar onde as pessoas vão, arrumadas e perfumadas, desenvolvem algumas atividades, cantam louvores, ouvem uma mensagem de autoajuda e vão embora abastecidas para a semana. Manipulações baseadas no medo e nos chavões são a base para que as pessoas se mantenham sob controle, sem oferecer qualquer ameaça ao progresso da instituição. Pessoas alienadas são fabricadas nas igrejas evangélicas, acríticas, que não pensam por si só. Um Brasil evangélico, os pastores farão acordos políticos, por desejarem ver suas igrejas lotadas, emprestam seus locais de culto para eventos que tornam seus templos em casas de shows, e seus púlpitos pistas de desfile e palanques políticos. Um Brasil evangélico, os tiros religiosos serão realizadas por técnicas com forte apelo emocional, com estímulos ao arrependimento, perdão, quebra de maldições, prosperidade, libertação e cura interior. No final, quando todos estão absolutamente sensibilizados e comovidos, apresentam a bandeja da coleta, ou envelope, ou compra de algum artefacto. O perigo verifica-se hoje, o descalabro amanhã. O atual sistema evangélico eclesiástico tem produzido uma geração inumerável de cristãos alienados. Toda vez em que o homem perde alguma coisa, tanto externa quanto interna, ou é limitado, de alguma forma, para que não venha a expressar tanto corporal quanto verbalmente toda a potencialidade que lhe é inerente, ele se torna um alienado. Há uma intenção deliberada de impedir que o crente venha a ter um conhecimento mais profundo das Escrituras, para não ter conhecimento real dos fatos. Ensinam o crente a não fazer perguntas, devendo aceitar passivamente tudo que os pastores perversos dizem. Os cristãos dessas igrejas deixaram de ser gente, e passaram a ser número estatístico, apenas são como ovelhas, das quais o que se quer é apenas carne e leite. Quanto ao perigo dos lobos as devorarem, eles dizem, que se dane. É impressionante como essa massa incontável de alienados é facilmente controlada. São como uma manada de bois, que seguem o som das buzinas, o estalo do chicote e o grito do boiadeiro. E todos obedecem, sem reclamações, sem contestações. Infelizmente desconhecem a força que têm. Como foi que as pessoas deixaram isso acontecer? Será que as pessoas querem isso para o seu futuro e dos seus filhos? Quando isso vai terminar?